Gi, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Sandro. Tudo bem e você? Joia, tudo jóia. Vamos lá então, sem mais delongas, vamos Que bom. começar o nosso encontro de hoje, nosso momento de reflexão espiritual, para que a gente possa realmente se conectar com a nossa divindade interior, com essa egrégora de luz que nos rodeia. Bora? Sim, vamos lá. Então vamos lá. Vamos fechar levemente os nossos olhos, aquietar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, sem nos preocupar com os pensamentos que vêm e que vão, com as memórias, com esta voz interior. Só observe, não interaja. Esse é o teu momento de conexão com o teu eu interior. E assim, com essa conexão de paz, de amor, de serenidade interior, nos ligamos aos nossos mentores e anjos guardiões, a fim de que todos nós nos acoplemos a este universo criador, a nosso Deus Pai, que deu a todos nós, a tudo que existe à nossa volta. E juntos, nesta egrégora de luz, vamos depositar aqui todas as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias, todos os nossos pedidos, o que clamamos, para que esse universo reparador possa nos abençoar com as suas dádivas e com as conquistas que merecemos. Gratidão, Pai, por tudo que vivenciamos durante a nossa semana, e lhe pedimos que abençoe os nossos familiares, os nossos irmãos, pais, filhos, primos, sobrinhos, periquito, papagaio, a todos, Pai, que estão em nosso coração. E que sua luz, Senhor, possa descer até nós na noite de hoje, para que possamos refletir e aprender um pouco mais com a Boa Nova, com os textos desta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós hoje e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Continuando então, G, do capítulo 10, posso fazer a introdução? Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários, e tem 5 e 6. Item 5. Reconciliem-se com seus adversários. Reconcilie-se o mais rápido possível com seus adversários, enquanto estiver a caminho com eles, para que não ocorra que seus adversários os entreguem ao juiz, e o juiz os entregue ao ministro da Justiça, e que sejam enviados à prisão. Em verdade, eu digo a vocês que não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Mateus 5, 25 e 26. Na prática do perdão, assim como na prática do bem, além do efeito moral, existe também o efeito material. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos desencarnados que desejam vingança perseguem frequentemente com seu ódio aqueles contra os quais ainda guardam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morta a cobra, morto o veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. O espírito mau, por estar desligado do corpo físico, possui mais liberdade. Ele se aproveita dessa condição para atormentar a sua vítima, que está presa ao corpo, prejudicando seus interesses ou suas afeições mais caras. O espírito que já desencarnou continua sentindo ódio e rancor e não consegue perdoar aquele que lhe fez mal. Aí reside a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente aqueles que apresentam maior gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cuja causa se encontra em uma existência anterior, onde os dois foram responsáveis por condutas erradas. Deus permite que a obsessão aconteça como uma espécie de punição para aqueles que não foram caridosos nem misericordiosos ao não perdoarem os que lhe fizeram mal. É importante, para a tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um de nós
comete contra o seu próximo. Devemos perdoar os inimigos a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença, ódio ou rancor. Deste modo, pode-se fazer de um inimigo neste mundo um amigo no mundo espiritual, ou pelo menos ficar do lado do bem. Deus sempre ampara aqueles que perdoam. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais breve possível com os nossos adversários, não quer somente evitar as discórdias na vida presente, mas, principalmente, evitar que elas continuem em existências futuras. Jesus disse: não sairão de lá enquanto não pagarem até o último centavo. Isso quer dizer, enquanto não perdoarmos uns aos outros, estaremos sempre presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertamos quando a justiça de Deus for integralmente cumprida. É preciso também que tenhamos a consciência de que a justiça age sobre nós de forma isenta e correta. Que assim seja. Que assim seja. E assim é. Então, ele fala que a importância de nós procurarmos reconciliar com aqueles que nós magoamos, com aqueles que nós contraímos algum tipo de débito moral ou material. E isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa que se sente lesada desencarna, mas se ela não nos perdoou, ela vai voltar para tentar cobrar o que ela julga ter direito. E aí acontecem os processos de obsessão. A maior parte dos casos se dá por esse motivo, pela falta de perdão, pela cobrança, aquele dente por dente, olho por olho, né? Querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, muitas vezes também nós podemos ter cometido erros em vidas passadas. Então, nessa vida a gente não tem consciência. Mas aquele a quem nós lesamos, aquele a quem nós ferimos, que não conseguiu nos perdoar, que se encontra preso ainda na erraticidade, vem atrás da gente para cobrar, que ele acha que lhe pertence, que ele acha que lhe é devido. Então, nós temos que pedir muita proteção de Deus, temos que orar muito por essas pessoas a quem nós cometemos alguma falta contra eles, pedir que eles consigam nos perdoar, pedir que eles consigam se dar uma oportunidade também de buscar ajuda, de buscar o perdão, de encontrar nos irmãos espirituais de luz uma forma de serem resgatados do sofrimento, né, em que eles se encontram, e pedir a Deus uma oportunidade para que nós, encarnados e devedores, nós tenhamos uma oportunidade de servir de forma a minimizar esses erros. Eu me lembro de um exemplo muito bonito no filme do Divaldo Franco, que ele é perseguido por um espírito obsessor de vidas passadas. E esse espírito o perturba, o persegue, quer cobrar a dívida. Mas quando Divaldo recebe a mãe desse espírito como uma das filhas adotivas, aí esse espírito vê que ele tinha mudado, né, a conduta, ele veio nessa encarnação e ele agia de forma diferente. E aí ele muda de atitude, ele pede a Divaldo que trate da sua mãe, que tinha voltado como um bebê, como filha do Divaldo, com amor. E a partir daquele laço ali, a partir daquela oportunidade de servir, Divaldo fica livre daquela obsessão. Então, pedir a Deus que tenha misericórdia dos nossos erros passados e que nos conceda uma oportunidade de minimizá-los de alguma forma. E, enquanto estamos encarnados ainda, se tem alguém que a gente fez mal, que a gente precisa pedir perdão, procurarmos fazê-lo o mais breve possível. Eu acho que é o principal exercício que o texto nos pede, né? Reconcilia-se com o teu inimigo, com o teu adversário, é justamente fazer esse movimento nesta existência na qual a gente está vivendo, né? Eu aqui com 54 anos, você aí com 40 e poucos. Então, bondoso. a gente precisa minimizar as possíveis obsessões de um futuro próximo. Porque quando a gente cria uma inimizade, cria uma animosidade
tá tão forte aqui, nessa existência, a gente está proporcionando a obsessão futura. Sabe? Eu acho que é muito importante, sim, nós nos perdoarmos mutuamente, nós como obsessores passivos encarnados e os obsessores na espiritualidade, mas é importante, né, a gente pensar nesse todo, né, porque Deus proporciona para a gente vir nesta encarnação. Quem garante que a pessoa que a gente mais deve, mais tem atrito, mais tem discussões dentro do nosso grupo familiar, não é um obsessor que foi dada a oportunidade para a gente estar junto naquele momento, nesse momento de vivência, para que a gente possa realmente exercitar o amor e se perdoar. Então, Deus proporciona para a gente, né, assim como proporcionou no exemplo que tu trouxe, para o Divaldo, mas no nosso dia a dia, sabe? Nosso dia a dia. O que é que realmente... fazer mergulho, né, uma reforma íntima, buscar dentro da gente quem é que são as pessoas que a gente tem mais atrito, rusga, tem uma mágoa, tem uma coisa dentro de si, e tentar reparar isso, né? Isso é uma forma de reparar, fazer um exercício de reconhecimento de imaturidade, né, de erro, e como realmente transformar e aí praticar esse perdão, né, como Jesus nos pede, ou não é? Exatamente. Então, seguindo com o nosso... Estou abrindo o Pão Nosso aqui. Você está em qual? Nós estamos no 38. Porque a minha versão em PDF, eu abri no 40. Vamos voltar um pouquinho. 38. Conta particular. Exatamente, vamos começar aí, vamos ler hoje. Do Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 38, Conta Particular. Lucas escreveu lá no capítulo 19, versículo 42. Ah, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Quem falou isso foi Jesus. A exclamação de Jesus junto de Jerusalém aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude de quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do mestre, ao menos neste teu dia. Essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço que dispomos presentemente e a refletir nos séculos que perdemos. Compele-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso, que é provisoriamente dele, que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo, em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude estarão afastadas. Cuide cada pessoa do que lhe refira a conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Prepara as pequeninas exigências do teu círculo e atende-as em favor de si mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Chamada de novo para que a gente volte para dentro de nós mesmos e faça a nossa parte com relação à nossa reforma, com a nossa conduta, né? O que a gente faz com a nossa vida? Quais são os tipos de relacionamento que a gente tem com as pessoas que estão conosco? E aí entra relacionamento interpessoal, não é só familiar, é todo relacionamento, inclusive relacionamento virtual como nós temos aqui, é relacionamento. Então, importante, de uma vez por todas, a gente entender que se nós não fizermos a nossa parte, nada vai mudar, a gente não vai
reencarnar de novo na Terra se a gente não mudar. A gente vai reencarnar em outro planeta, porque a Terra vai se regenerar e nós não vamos estar no patamar de vibração necessário para podermos encarnar aqui de novo. Então, o momento é esse para essa reflexão e essa mão na massa como precisa ser feito. Não adianta apenas refletir, tem que fazer. Tem que fazer, né? E, preferencialmente, fazer sem que... eu fazer a minha parte sem que você, Gessiara, fique sabendo. Sem alarde. Entende? Porque assim, nós estamos fazendo de forma humilde, sem aparecer. Sem querer aparecer, né? Está fazendo realmente o que precisa ser feito da forma humilde, como nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. E que sejamos realmente capazes de fazer essa... trilhar nesse caminho, né? A gente só vai conseguir se tornar crístico, só vai conseguir chegar até onde está Jesus, onde está Deus, se a gente passar por tudo que a gente está passando, né? Mas se a gente não fizer o nosso esforço, a coletividade não vai. E no texto fala, né, que se a gente resolver 1/3 do nosso problema, 2/3 das soluções do restante dos problemas estão resolvidos, né? Então, bora. Deus sempre nos brinda com abundância quando a gente admite ser pecador, admite ser errôneo e arregaça as mangas e faz por aquilo que precisa ser feito. É aquela questão, né? Nós viemos corrigir as nossas má tendências. Então, a gente tem que, como nos foi dado um tempo, ele mesmo coloca aqui no texto, a gente tem um glorioso tempo de vida, a gente tem que aproveitar esse tempo para procurar curar aquilo que a gente trouxe, que não é de luz, que a gente traz de outras existências, e dessa também. Muitas vezes a gente se nega a trilhar nosso caminho evolutivo, a gente busca refúgios, e a gente vai contraindo débitos que vão ser cobrados em algum momento. A vida sempre manda conta, né? Então, a gente tem essa vigilância dos pensamentos, dos sentimentos, da maneira de servir, da maneira humilde de se colocar, de uma nova postura mesmo que a gente precisa adotar. E se corrigindo a cada dia, porque a gente trouxe muita tendência ruim. Então, a gente orai e vigiai. Orando, pedindo a Deus força e orientação, e vigiar as tentações que tentam nos tirar do caminho. Uhum. Fazer mesmo por fazer. Porque senão não vai. Isso tudo lindo hoje. Muito bom, muito bom. Uhum. Abriu a mente, fez a gente mergulhar, pelo menos eu estou aqui muito reflexivo, sabe? Muito reflexivo mesmo, porque precisa tomar algumas decisões e atitudes em cima dessas decisões para que haja a real mudança. A resposta da pergunta que eu fiz o final de semana inteiro chegou no Evangelho, né? No nosso culto agora de noite. Quer fazer o encerramento? Não, pode fazer. Então, tá bom. Fechamos levemente os olhos, mantendo a nossa conexão com o divino, nosso interior com ele. Vamos agradecer pela semana que tivemos, por tudo aquilo que foi nos proporcionado. Vamos agradecer também pelo teto que nos abriga, pela roupa que vestimos, pelo carro que nos leva, pela condição. Enfim, Pai, todo o conforto que temos, onde sabemos que muitos não o têm. Somos gratos, Pai, por essa natureza única que nos abastece de oxigênio, de água e de outros elementos e alimentos que nutrem o nosso corpo e também a nossa alma. Gratidão, Pai. Gratidão por nos proporcionar este momento. E peço aos caravaneiros do amor que se façam presentes em nossos lares neste momento, para que aqui possam promover uma limpeza de todas as energias negativas, de todas as vibrações deletérias, dos pensamentos negativos, tudo aquilo que esteja em vibração negativa, que possam ser limpos, reparados, harmonizados, trazendo a leveza para o nosso ambiente, recebendo aqui em nosso ambiente uma chuva de pétalas de rosas que desce do alto
trazendo todo o amor, todo o brilho, toda a luz que Deus permite para o nosso lar. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor nos dá. Abençoe a nossa próxima semana. Abençoe a todos aqueles que amamos e principalmente aqueles que não nos amamos, os nossos inimigos. Ajuda-nos, Pai, a fortalecermos na fé e aprendermos a perdoar. Obrigado, Pai. Que assim seja. Agradeço por todas as bênçãos que nós recebemos na semana que terminou. E peço a proteção, que os nossos mentores possam nos guiar, nos intuir, nos proteger nessa nova semana que se inicia. Que assim seja. E assim seja. Não queria fazer a prece de encerramento, fez, viu? Ó, beijinho, até semana que vem. Fique com Deus. André, tá bem?